Capítulo 5 da execução contra a fazenda pública. Na execução fundada em título extrajudicial, a fazenda pública será citada para opor embargos em 30 dias. Não postos embargos ou transitada em julgada a decisão, que os rejeitar, expedir-se-á o precatório ou a requisição de pequeno valor em favor do exequente, observado o disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Nos embargos, a Fazenda Pública poderá alegar qualquer matéria em que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Aplica-se este capítulo no que couber o disposto no artigo 534 e 535. Capítulo 6 da execução de alimentos. Na execução fundada em títulos executivos extrajudicial, que tenham obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso. Provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Aplica-se no que couber parágrafos 2º a 7 do 528. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. Ao despachar a inicial, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. O ofício conterá os nomes e o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração. Não requerida a execução nos termos deste capítulo, observa o disposto no 824 e seguintes, com ressalvas de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta em que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Título 3 dos embargos à execução. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. Os embargos à execução serão distribuídos por dependências atuadas em apartados e instruídos com cópia das peças processuais relevantes que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juiz deprecante ou no juiz deprecado, mas a competência para julgá-los é do juiz deprecante, salvo se versares unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juiz deprecado. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso na fórmula do 231. Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação. Salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último. Na execução por carta, o prazo para embargo será contado da juntada na carta, da certificação da citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens. Da juntada nos autos de origem do comunicado de que trata o parágrafo 4º deste artigo, ou, não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da prevista no inciso 1 deste parágrafo. Em relação ao prazo para o oferecimento dos embargos, a execução não se aplica o disposto no artigo 229. Nos atos de comunicação de carta precatória, rogatória ou de ordem,
A realização da citação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custos e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas correção monetária de juros de 1%. O exequente será intimado para manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos do caput e o juiz decidirá requerimento a 5 dias. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultada ao exequente seu levantamento. Deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. O não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos. A imposição ao executado de multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento de sentença. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, retenção por benfeitorias, necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer matéria que lhe seria ilícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 dias, contado da ciência do ato. Há excesso de execução quando o exequente pleitear quantia superior à do título. Ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título. O exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado. O exequente não prova que a condição se realizou. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embarcante declarará, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado seu cálculo. Não apontado o valor correto ou não apresentado demonstrativo, os embargos da execução serão liminarmente rejeitados sem resolução de mérito, se o excesso da execução for o seu único fundamento. Serão processados se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, 464. O exequente poderá, a qualquer tempo, ser emitido na coisa. O exequente poderá, a qualquer tempo, ser emitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultantes da compensação. A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto no artigo 146 e 148. O juiz rejeitará liminarmente os embargos, quando intempestivos, nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido, manifestamente protelatórios. Considera-se a conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Cessando as circunstâncias que o motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada. Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecido por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram, quanto ao respectivo fundamento de ser respeito exclusivamente ao embargante. A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora e de avaliação dos bens. Recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará a audiência. Encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença. Título 4 da suspensão e da extinção do processo de execução. Capítulo 1 da suspensão do processo de execução. Suspende-se a execução na hipótese do 313 e 315, no que couber. No todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo, os embargos à execução. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitante e o exequente, em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis, quando concedido o parcelamento de que trata 916. Na hipótese do inciso 3, o juiz, que é a hipótese de não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a execução. Decorrido o prazo de 1 ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. O juiz, depois de ouvir as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4º e extinguir o processo. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Fim do prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retornará ao seu uso. Suspensa a execução, não será praticado os atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento de suspensão, ordenar providências urgentes. Da extinção do processo de execução. Extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado tiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao direito, ocorrer prescrição intercorrente. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.